Podcast do Jason, o observador, que aqui eu trago a verdade para aqueles que aguentam ouvir. Senhores, antes de começar o vídeo, queria dizer que o canal do BitChute já está pronto. Se inscrevam no canal, criem uma conta lá, porque o futuro do migtal, dos masculinistas no geral, é o BitChute, gente. O YouTube a gente não tem livre-arbítrio para falar as coisas que a gente gosta, etc e tal. Eu vou continuar postando vídeo aqui, mas sempre postando lá. O foco é lá. Talvez tenha vídeos que eu vou postar somente lá, certo? E é isso aí, gente. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos? A gente tem que se atualizar e viver conforme as cartas que o destino nos deu, certo? Mas agora o podcast será sobre família tóxica. Venha, meus amigos. A reunião de família vai começar. Gente, um dos maiores inimigos que nós temos ao completarmos 18 anos, certo? 18 anos, é a nossa própria família. Em muitos casos, não todos. Mas aqui no Nordeste isso aí está crescendo exponencialmente e é cruel, gente. Certo? A minha família mesmo, meus amigos. Todos parecem que sentem dificuldade de sentir empatia uns pelos outros, certo? Na maioria, no mais popular, são sociopatas, certo? São um bando de desgraçados, certo? É uns querendo tomar as coisas dos outros, tá ligado? É uma briga, um fala do outro e tal, e é briga, já teve briga até de violência e tal, intrigas, falsidade, entendeu? Ninguém gosta de ninguém, pai fala mal de filho, filho fala mal de pai, certo? Ameaças pra lá e pra cá. Casamento destruído, traição, feminismo está infiltrado na minha família, na parte das tias da minha mãe, as irmãs da minha mãe. Então, eles nem sabem o que é feminismo, eu creio. Só acho que só a mais nova das minhas tias sabe. Mas tem todo o aspecto assim de vida de feminista, tudo assim, estilo, né? Não ódio ao homem em geral, mas tudo. Não querem saber, não sentem empatia. Todas são divorciadas, certo? Exceto a minha mãe, mas meu pai a odeia, certo? Porque ela é uma pessoa narcisista, tóxica, borderline, violenta. E outra tia lá, que é um pouco mais velha que a minha mãe, que também, o marido também não vive em casa. Ele escolheu, ela mora na rua. Olhando na cidade, ele escolheu viver na zona rural para não ter que ficar perto dela, segundo falam os pessoal, né? Bom, cada caso é um caso. E senhores, tem parente que é o maior inimigo da gente, como dizia o cigano pra mim. Gente, cuidado com os conselhos do pai e da mãe, principalmente para quem é da geração passada, que tem pais mais velhos, como eu, por exemplo. Claro que pai e mãe dão bons conselhos, mas na maioria dos casos também dão uns conselhos assim de fuleiragem, de putaria, de palhaçada, certo? O meu pai, acho que o Tatuado e o Dom Sandro são mais meus pais do que o meu próprio pai verdadeiro. Questão de conselhos assim sobre mulheres, sabe? Meu pai não quer se comparar comigo hoje, né? Eu herdei esse problema da obesidade crônica da família dele, certo? Da família dele. Hoje eu me encontro em forma, mas a minha adolescência foi foda, gente. Foi humilhado porque eu era gordo e tal, pisado, rejeitado, humilhado, chotado, sofri bullying até de professores na escola, certo? Não foi moleza não, certo? Já meu pai, ele era um shed logo de cara. Ele sofreu na infância porque teve que trabalhar e tal, na época que a maioria do pessoal do Nordeste era muito pobre. Hoje em dia isso já não se aplica mais ao Nordeste, mas já foi, certo? Ele cresceu assim, teve que trabalhar e tal, mas é a vida, né? Mas quando ele tava com seus 18, 19, 20 anos, foi a época que meu avô começou a ganhar muito dinheiro com determinado ramo aqui, gente.
Meu pai era um shed, usava calça boca de sino, sapato bico de cavalo, cavalo de aço, não sei, camisa regata listrada, peito cabeludo, certo? Aquelas correntes de ouro, cabelo black power. A moda da época dos anos 70, 60, não, é anos 60, 70, anos 80, início ainda, né? Aquelas modas daquela época. O cara era um chefe, frequentava balada, festa, etc. Tinha um carro, gente. Meu pai teve uma Volkswagen Brasília, nova, 0 km, numa época em que a maioria do pessoal do Nordeste passava necessidade, fome, etc. Certo? Era muito poucos carros que tinha circulando pela cidade, gente. Carro era coisa de rico. E meu pai teve um carrão na época, Volkswagen Brasília. Hoje a gente vê uma Brasília, um Fusca, a gente fica debochando, mas naquela época, você ter uma Brasília, um Fusca, você era o rei. É muito melhor do que, fazia mais sucesso do que você ter um Corolla. Ele mesmo relata isso pra mim. Ele quer se comparar comigo. Ele pegou a fase boa da vida e aproveitou. Na época em que o feminismo ainda não estava entrosado em todas as mulheres, né? Havia mulheres mais conservadoras naquela época, já tinha safadeza, mas tinha mulheres que tinham um caráter mais sério, tinha, tá ligado? Uma época em que as pessoas não se relacionavam tanto pelo interesse financeiro como é hoje, certo? E o que eu posso dizer mais, meus irmãos? Ele fica me dando uns conselhos aí de idiota. Ah, tenta com a mais velha. Como que é pra eu arrumar M-Sol, né? Eu sou maluco. E fica enchendo meu saco. Não respeita meu posicionamento. Não respeita que eu sou assim, tipo um miguel e tal e tal. Não respeita. Não entende. É manjina, é blue pill. Eu disse isso pro cigano e o cigano concorda e disse: de outro tempo, né? Ele teve tudo nas mãos, na melhor fase da vida dele. Já eu não tive, a adolescência minha foi um inferno. Eu tenho uma moto hoje, lá hora, mas se for comparar, gente, com o padrão de vida da minha cidade aqui, isso não é nada. Não é porra nenhuma. Uma moto como essa. Numa cidade, você quer andar com uma moto 2008 numa cidade em que a maioria do pessoal anda de Corolla e Hilux, nem se compara, gente. De Mitsubishi L200, de... Meu nome daquele carro, Veloce, da Hyundai, de HB20, você não quer nem comparar, né? Mesmo os carros populares são tudo seminovos, novos, não quer comparar, entendeu? Acho que 70 a 80% da população da minha cidade é rico, gente. Ou tem um padrão de vida elevado, certo? E a pobreza mesmo é uma pequena porcentagem. Eu não sei o que está acontecendo com esse estado aqui, já que eu não gosto daquela cidade, gente. Não gosto de meus familiares e eu confesso que eu odeio aquela cidade. As mulheres nem olham na sua cara, o povo é tóxico, é orgulhoso, mentira superior, certo? Eu não gosto disso aí não, desse local. Já que onde eu tô, no Rio Grande do Norte, não vou dizer localidade, eu gosto aqui. Não é a minha terra, eu sinto aquela saudade lá do sertão, mas cada caso é um caso, né? Eu Aqui é melhor, o pessoal é mais humilde, a maioria do pessoal tem os ricos também, mas a maioria é normal mesmo, assim, mais pobre, mais humilde, o pessoal se comporta melhor, dá bom dia a você, boa tarde, boa noite, as mulheres são mais, pelo menos aparentam ser mais de boa, certo? Claro que o modernetes estão todas são hoje em dia, gente, certo? Mas pelo menos não é aquele negócio tóxico que é na minha cidade, certo? Meus familiares, meus piores inimigos hoje em dia, eles não respeitam meu posicionamento, meu ritmo de ser e fica se metendo, criticando, falando blasfêmias, querendo empurrar regras no cara. Olha, eu até entendo a revolta dos caras com aquela história de criar regras no amigo e tal, certo? Realmente é chato eu preparar pra pensar, é chato você tá de boa no seu canto, querendo viver no seu espaço de boa, chegar outro querendo empurrar regras de como você deve viver, realmente, isso tira qualquer um do sério, certo? Ninguém é dono da vida de ninguém, certo? E o que eu posso dizer mais, gente? Meu jovem, você que tá me ouvindo, esquecer isso. Eles viveriam em outro tempo e outra geração, principalmente quem tem pais mais velhos como eu, que viveriam em outras gerações,
Nem se compara, gente. O tempo deles como hoje, eles não sabem mais de nada. Eles não têm acesso à internet, a maioria. Às vezes até tem, mas não sabe acompanhar o que está acontecendo de fato com a sociedade, certo? Não dá mais para ter relacionamento. Não dá nem para estar brincando de ter de fica-fica, de BBB. Ainda é perigoso, certo? Se apaixonar no mundo de hoje, cara, você só está procurando sofrer. Sem falar no amor platônico que o cara tem na adolescência, né? Que é aquele. O amor platônico, meu amigo, é o amor no qual a pessoa que você gosta é que é seu maior inimigo, certo? Tem um filósofo que fala isso aí. Amor platônico, pra quem não sabe, é aquele amor que você se apaixona, mas não espera que vai dar certo, não espera nada, e Deus a pessoa e tal. E é bem comum na adolescência, raramente acontece na fase adulta, e o cara fica sofrendo muito, gente. Recomendo não, viu? Aconteceu comigo isso 3 vezes seguidas durante um período de 6 anos. Credo. Foi difícil, somando a outros problemas. O que eu posso dizer mais, meu amigo? A vida não tem só o lado obscuro, então vamos procurar o lado bom da coisa. Vamos lutar pelos nossos sonhos, vamos encontrar prazer e felicidade em outras coisas, certo? Deixar essas feministas pra lá, vivendo suas vidas pra lá. Eu tô nem aí pra feministas que falam, eu não quero me casar, não sei o que, não quero ter filhos, beleza, é menos um que vai ferrar com um homem. Eu respeito. Bem longe de mim, mas eu respeito. Podem fazer o que quiser, mas tem que haver um certo retorno, assim, tá ligado? Você respeitar pra ser respeitado, certo? Elas deviam respeitar os homens que também não querem. Mas nelas fica nos torturando, atacando com ódio, certo? É difícil, viu? Mas sabe por que elas fazem isso? Porque tudo que a gente fala é verdade e comprova. A gente prova o que a gente fala, elas não provam nada, certo? Então fica difícil, né, gente? Vamos lutar pelos nossos sonhos, certo? Buscar o desenvolvimento pessoal, que é o que faz da gente ser homem, é o trabalho honesto e não quantas mulheres a gente pensa, o homem pensa que possui, porque o homem tem homem aí que se gaba. Eu já fiquei com mais de não sei quantas mulheres, mas na verdade ele não teve nenhuma. Elas são delas mesmas, entendeu? Ninguém é de ninguém, certo? Não existe mais isso hoje em dia, certo? E não dá mais, não há leis que favoreçam o casamento para o homem, não há. Vejam a taxa de divórcio, vá no Google e digite taxa de divórcio no Brasil. E se você pesquisar bem, olhar com calma, são elas que pedem a maior parte dos divórcios. Por qualquer motivo, às vezes tem bons motivos no meio também, mas a maioria das vezes é por motivos fúteis. Conheceu algum vagabundo no meio da rua, encontrou outro com mais poder financeiro, não aguenta mais o cara, e se enjoou, o sexo já não é mais bom, quer ser livre, BBB e tal, troca o cara pro Zé Droguinha. Esses problemas aí, né? Não tem mais nem o que dizer, gente. Então, jovem, cuidado com conselhos de certos familiares, conselhos ultrapassados nesse tipo de coisa aqui não serve. Um conselho mais viril, mais atualizado é o que vale pra você, gente. Um conselho assim mais atualizado, melhor dizendo, certo? Um conselho que gere frutos, certo? E o que eu posso dizer, gente? O que eu posso dizer mais? Não seja um escravoceta, não fique perseguindo quem não quer nada com você, principalmente você aí que é incel, ou que não tem lá uma boa aparência e tal, e tá sofrendo. Tem que desapegar. O homem tem que deixar, tem que evoluir, deixar de ver em função do libido. Essa é a minha tese agora. Encontrar paz e felicidade em outras coisas. Entendeu? Deixar elas seguir o caminho delas, que elas encontrem, colhem o que estão procurando, certo? Que encontrem tudo o que estão buscando e que o mal que elas desejam pra gente, elas vão colher lá na frente de volta. 10 vezes maior, certo? E é isso aí, gente. Quem não gosta de você, você também não tem que gostar delas, certo? Encontrem felicidade em outras coisas. Não é fácil.
Mas existem filmes, videogames, séries, Netflix, Antena Sky, internet, BBB e tal. Faça passeios, invista no seu carro, na sua moto, na sua bike, no seu cavalo, o que for, gente. Viva para você, porque elas já estão fazendo isso, então vamos fazer também, certo? Eu não dou conselho pro mal de ninguém. Eu não prego ódio, eu apenas prego que o homem que não teve sorte, ele tem que se desapegar, certo? Não adianta ficar choramingando, se reclamando, procurando ser o que não é, certo? O que eu posso dizer mais, meus amigos? Sejam homens livres, sejam independentes, sejam... O homem sim, ele pode dizer, eu sou empoderado, certo? Construímos a sociedade, então estamos nessa junto, gente. Vamos procurar tentar evoluir, que seja dentro de um século, 2, 3, um milênio. Aí talvez um dia a gente possa realmente se unir e resolver esse problema, certo? Porque elas evoluíram rápido após o feminismo. Já os homens ainda estão muito ultrapassados. Estão vivendo ainda com a mentalidade dos tempos antigos, e não é assim, certo? Aí é isso aí, gente. Deixa essas doidas pra lá e vamos seguir com o nosso caminho, certo? São problemáticas da cabeça, certo? São psicóticas na grande maioria, neuróticas, narcisistas, borderlines, certo? A mulher atual não gosta de homem não, gente. Não tem consideração nenhuma pelo homem. O homem é um... Como é que é o nome? Ou um mártir, ou um... Como é que era o nome? Kamikaze pra elas. O homem ele é um kamikaze. Ele tem que morrer pra prover a ela e que se dane, certo? E o que eu posso dizer mais? Por enquanto é só. O Jason não é do tipo que faz grandes podcasts e tal, certo? Eu falo, sou logo direto, falo o que tem que falar para aqueles que aguentam ouvir, ponto final. Um abraço, Jason, a todos. Por enquanto é só.